Olá pessoal, aqui quem fala é Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia, analista geopolítico e estamos de volta para mais um Guerra e Política, o quadro de Geopolítica e Assuntos Militares aqui no Farol Brasil e nessa segunda-feira falando sobre Trump e a estratégia do imperialismo, finalmente o tarifaço. E antes de começar o vídeo, reforçando aquele pedido de sempre, se inscreve no meu canal aqui no YouTube. O primeiro vídeo já saiu, essa semana tem vídeo novamente, tá aparecendo na tela aí para vocês. O canal Euclides Vasconcelos. Dá uma pausa, se inscreve lá e vem assistir esse vídeo sobre o pacote de tarifas de Trump anunciado na última quarta-feira. A essa altura do campeonato, a maioria de vocês já está sabendo do pacote de tarifas anunciado por Donald Trump na última quarta-feira, né, no dia que ele anunciou como o Dia da Libertação Nacional dos Estados Unidos. E como não podia ser diferente, esse anúncio, esse pacote de tarifas mexeu com toda a economia mundial, as bolsas de valores registraram quedas, diversos governos pelo mundo procuraram a Casa Branca querendo negociar as tarifas anunciadas, enquanto outros países, como a China, anunciaram a retaliação a essas tarifas. Mas para além dos números, e os números são importantes, vamos ver um pouco deles aqui hoje, mas para além dos números, o que é que significam essas tarifas dentro da nova estratégia do imperialismo estadunidense agora sob o comando de Donald Trump? E ainda mais, o que significa e quais serão as consequências das tarifas anunciadas do ponto de vista de uma geopolítica global. Para isso, vamos dialogar com o texto que está aparecendo na tela aí para vocês agora. O texto Estratégia de Renascimento do Imperialismo, do economista indiano, do pensador marxista indiano Prabhat Patnaik. O texto é de 2 de março desse ano, então cerca de um mês atrás, antes inclusive do anúncio do pacote de tarifas. Mas é um texto muito bom que serve para nos ajudar a visualizar do ponto de vista total o que é que significa esse novo momento do imperialismo americano. O primeiro ponto, que é um ponto que a gente já falou aqui outras vezes, tanto no primeiro vídeo sobre o fim da guerra na Ucrânia, sobre as negociações para o fim da guerra na Ucrânia, quanto no vídeo sobre a possibilidade da Europa sustentar essa guerra sem os Estados Unidos, é o beco sem saída que o imperialismo estadunidense se colocou ao provocar o conflito com a Rússia na Ucrânia, considerando a expansão da OTAN em direção às fronteiras russas, que acabou levando a uma situação em que, de um lado, havia a possibilidade de uma escalada perigosa do conflito na Ucrânia, que era a opção dos democratas durante a administração Biden, ou o que o economista indiano vai chamar no texto de uma erosão gradual da hegemonia imperialista. A transformação da guerra na Ucrânia em um grande atoleiro que, ao invés de prender a Rússia, que era a estratégia inicial dos Estados Unidos e da OTAN, acabou prendendo os próprios Estados Unidos num conflito sem possibilidade de vitória por parte da OTAN. E aqui tem um dado que esperava-se que as sanções econômicas impostas à Rússia logo no início da guerra servissem para reduzir a economia russa a escombros. Ou, como o economista indiano vai se referir no texto, reduzir o rublo, a moeda russa, a escombros. E o efeito que se produziu foi exatamente o contrário. A moeda russa, depois de uma queda temporária, voltou não ao nível anterior às sanções, mas a um nível maior em relação ao dólar do que estava antes do início da guerra, também causando um efeito rebote. Continua o tema da desdolarização, ocupou o primeiro plano das discussões recentes. Basta lembrar a cúpula dos BRICS lá em Kazan. Então, além de produzir um efeito contrário e um efeito ainda um terceiro processo no cenário global, e aqui a gente pode falar por meio da estratégia dos democratas na administração Biden, de ir ao confronto tanto que tem sido modificada na administração Trump, na administração dos republicanos. Se Biden declarava combate ao mesmo tempo às economias chinesa e russa, e no caso russo o combate literal no campo de batalha, a administração Trump já vem tomando essa postura que a gente já observa desde o início, que é resolver aquele imbróglio, sair daquele atoleiro na Ucrânia para concentrar esforços no grande rival asiático, a China. O grande objetivo é esse, ao resolver a situação
com o empenho russo em qualquer bloco alternativo, a gente tentar explorar as diferenças, as disputas e as contendas entre a Rússia e a China já foi tentada em outros momentos, especialmente se a gente pensar ali no racha sino-soviético, porque existem de fato disputas históricas, questões, enfrentamentos históricos entre Rússia e China que estão em aberto. Alguns deles já sendo tratados por Rússia e China. Mas apesar das grandes e das várias questões existentes entre Rússia e China, a oposição, ou melhor dizendo, me parece, de Trump as coisas podem mudar se os democratas virarem de mesa. É libertar o imperialismo estadunidense do próprio beco sem saída em que ele se colocou. E para isso, inclusive, ele precisa se reafirmar sobre todos os outros países europeus, sobre os antigos aliados europeus. Antigos aliados não, né? Aliados europeus, porque no fim e ao cabo os países europeus não têm muita escolha objetiva diante do cenário que está imposto. Mas essa reafirmação dos Estados Unidos sobre a Europa passa inclusive pelo esforço de tornar de novo a Europa dependente das fontes de energia americanas. Uma ilustração dessa necessidade de imposição econômica dos Estados Unidos sobre a Europa, ainda antes do governo Trump, foi a explosão do gasoduto russo, o Nord Stream 2. Gasoduto que abastecia de gás russo a Alemanha. Mas a grande questão é que, segundo o economista indiano no texto indicado, existe uma contradição que pode ser o calcanhar de Aquiles dessa estratégia americana. Existe um preço a ser pago pela liderança do mundo capitalista. Essa liderança, ela precisa também, em alguma medida, segundo o economista, acomodar as ambições das outras potências capitalistas. Isso significa ter que lidar com algum déficit comercial na relação entre esses estados, acomodar os interesses das burguesias de outros países. E isso parece que Trump não está disposto a pagar. O lema de América primeiro, de fazer a América grande novamente, implica, nesse caso, uma sobreposição absoluta da economia americana, dos interesses da fração burguesa que sustenta Trump e que representa esse novo momento do imperialismo estadunidense, acima de todos os outros interesses das economias capitalistas globais. Essa acomodação de interesses seria a forma de evitar que o sistema capitalista como um todo entrasse numa grande crise. Mas as tais das tarifas, o tal do tarifaço que veio finalmente na última quarta-feira, vai no sentido contrário. Tem muita gente falando que esse novo momento dos Estados Unidos, essa nova estratégia a partir de Trump, pode representar uma volta ao cenário de diversas potências capitalistas, de diversas potências imperialistas disputando entre si. Diversas potências capitalistas também disputando entre si, diferente do sistema estruturado pós-Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos se sobrepunha e controlava em alguma medida esse sistema imperialista global. Há quem fale que esse novo momento que a gente está vivendo pode ser a inauguração de um cenário parecido com o cenário anterior, em que os Estados Unidos seria mais uma das potências imperialistas, das potências capitalistas em disputa. Dentro dessa lógica, a imposição de tarifas dos Estados Unidos sobre diversos outros países, a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco quais são esses países e o índice de tarifas impostas, acontece de fato nesse novo momento do imperialismo americano. Resta saber se os Estados Unidos vai, de fato, recuar da posição de liderança do bloco imperialista, do bloco criado sob seu guarda-chuva, ou se será mais uma reacomodação desse bloco. A mim me parece muito difícil que uma potência como os Estados Unidos, que alcançou o status pela primeira vez da história de uma potência imperialista que submete as outras potências imperialistas ao seu interesse, simplesmente abrir mão disso e retornar a um estágio parecido com o que era o sistema capitalista global pré-Segunda Guerra Mundial. Inclusive, nem faz sentido que isso aconteça sem um grande trauma histórico, sem um grande evento histórico que justifique tamanha mudança. E o texto do economista indiano encerra em alguma medida também explorando essa contradição, essa nova política de disputa
de mercados por parte da burguesia estadunidense, tirando dos seus antigos aliados mercados que havia algum consenso de ficarem cedidos a eles, entra em alguma medida em conflito com o processo de reafirmação da hegemonia imperialista dos Estados Unidos sobre essas outras potências capitalistas. Então, em resumo, para a gente finalizar essa parte, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e com um adendo e uma grande modificação também pós-fim da Guerra Fria, os Estados Unidos atingem pela primeira vez na história humana o status de uma única grande potência em contexto do mundo capitalista. Se antes diversos países europeus, o próprio Estados Unidos, figuravam como várias potências imperialistas em disputa, e aqui a gente precisa se perguntar também em que medida a própria Segunda Guerra Mundial foi uma disputa também interimperialista, considerando as potências capitalistas que ali disputaram, pensando ali o bloco da Itália, Alemanha e Japão, e do outro lado o bloco das democracias liberais. Só que aqui tem um adendo que complexifica em absoluto esse momento histórico e a análise dele, que é o elemento nada descartável da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial não é tema desse vídeo. Então os Estados Unidos atingem esse status de primeira grande potência global em conteste e passa então a liderar o bloco imperialista global, que antes era fragmentado em disputas entre várias potências imperialistas. As antigas potências imperialistas continuam potências capitalistas, só que agora dentro de um sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Esse sistema, por diversas razões, se tornou extremamente custoso e contraproducente para a burguesia estadunidense, que com Trump tomou uma postura de conflitar com os interesses desse grande bloco imperialista. Se no bloco imperialista anterior havia um consenso em alguma medida e os Estados Unidos permitiam, por exemplo, a burguesia desse ou daquele país europeu a ter para si esse ou aquele mercado, essa ou aquela fonte de matérias-primas, agora o cenário é outro. A burguesia estadunidense partiu para cima na disputa desses mercados novamente. As tarifas são parte disso. A política para com a guerra na Ucrânia também é parte disso. Vamos lembrar que uma das grandes demandas de Trump para Zelensky é o acordo de minerais e terras raras, em que os Estados Unidos vai quase que colonizar o território ucraniano em busca dessas matérias-primas. Mas a grande questão é que essa nova abordagem, essa nova estratégia, esse novo apetite da burguesia estadunidense sobre os mercados globais geram consequências, trazem respostas, e essas respostas a gente já começa a ver depois do anúncio dessa nova rodada de tarifas. Mas que tarifas foram essas e em direção a quem? Primeiro de tudo, o grande alvo da onda de tarifas, que na prática são impostos sobre importação, foi a China, que foi taxada em 34% sobre todas as importações chinesas para os Estados Unidos. Taxação essa de 34% que a China já anunciou resposta, já anunciou a taxação recíproca de 34% sobre todos os produtos americanos. Mas para além da China, o grande pulo do gato desse episódio das taxações e que nos ajuda a entender aquilo que eu falei um pouco antes, sobre como esse novo momento, esse novo apetite da burguesia estadunidense pelos mercados globais entra em conflito com as burguesias, as economias de outros países capitalistas aliados. Um exemplo claro disso que eu estou falando agora foi a taxação de produtos automobilísticos. Foi anunciado uma tarifa, foi anunciado um imposto de 25% sobre todos os carros e demais produtos e peças automobilísticas que entrassem nos Estados Unidos. E essa tarifa atinge principalmente quem? Para isso, de carros para os Estados Unidos. E a lista dos 5 primeiros é a seguinte: México, Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha. E desses 5, 2 já começaram a se movimentar de maneira mais incisiva. Coreia do Sul e Japão, 2 das principais economias capitalistas do globo e 2 das principais economias parceiras dos Estados Unidos na Ásia, já começaram as tratativas para um acordo de livre comércio
com a China para, de alguma forma, equilibrar as perdas com essas novas taxas dos Estados Unidos. Então, Japão, Coreia do Sul e China já estão discutindo alguma espécie de tratados no tema automobilístico em específico. Países que não são necessariamente tão simpáticos entre si. Mas aqui tem até um equívoco que muita gente está repetindo. Essa não é a primeira negociação relevante do ponto de vista econômico entre os três países em um tempo razoável, como eu estou vendo algumas pessoas falar. É bom lembrar que anualmente existe uma cúpula de negociação trilateral entre China, Japão e Coreia do Sul. Mas não é também de se descartar esse encontro e essa negociação logo depois do anúncio das novas tarifas de Trump, que tenta, proteger a sua economia e, mais uma vez, a realidade derruba por terra a ideia de livre comércio, de autorregulação do mercado, de que a receita para o sucesso do capitalismo em qualquer lugar ou nos Estados Unidos é a ausência de intervenção do Estado. Nunca existiu, sempre foi balela. A economia estadunidense é uma economia dirigida por um Estado, mas agora, com essa nova onda de tarifa e com essa nova postura do Estado estadunidense, fica mais uma vez óbvio aos olhos de todo mundo que enxerga a liderança estatal no projeto imperialista dos Estados Unidos, como não poderia ser diferente. Então tá aqui mais uma vez aquela contradição que a gente falou logo atrás. Ao mesmo tempo em que a burguesia estadunidense via matéria-prima, tenta proteger a sua economia dos produtos de outras economias capitalistas, nesse exemplo que eu dei da indústria automobilística, isso cria eram aliados incontestes. Como é que esses conflitos, essas contradições que estão se acirrando dentro do bloco imperialista vão se resolver? Eu não tenho a resposta para isso, e se alguém tiver uma resposta definitiva, é bom desconfiar. Mas é bom observar também que nesse momento em que Trump tenta correr atrás do prejuízo, ele acaba acirrando contradições dentro do bloco imperialista que podem ser aproveitadas por outros atores, e nesse caso eu penso especificamente na China, que mais uma vez está jogando parada e está ganhando, mas que também e principalmente poderiam ser aproveitadas dentro dos países capitalistas que agora estão se vendo afetados pela nova postura dos Estados Unidos. Esses países que ainda compõem o bloco imperialista submetido aos Estados Unidos e que estão tendo que lidar com as consequências dessa nova postura do chefe global, nesses países as contradições de classe vão se acirrar cada vez mais, como já estão se acirrando na Alemanha, e o pacote militarista da economia alemã, que vai ser aplicado às custas de direitos sociais, às custas da qualidade de vida da classe trabalhadora e por aí vai. A grande questão é se há atores políticos organizando a classe trabalhadora desses países e capazes de explorar essas contradições. E aqui eu penso no movimento comunista desses países, nos partidos e organizações comunistas desses países, sobre o quanto eles estão ou não estão inseridos e com capacidade organizativa e de mobilização de suas respectivas classes trabalhadoras, que poderiam aproveitar as contradições dentro desse bloco imperialistas que só vão se acirrar. A gente pode pensar como exemplo clássico desse movimento de organização das classes trabalhadoras contra suas respectivas burguesias, ou sendo submetidas aos interesses de suas respectivas burguesias, o cenário pré-Primeira Guerra Mundial, ou o cenário da própria Primeira Guerra Mundial e do pós que vem a partir da Revolução Russa. Se é fato que hoje em nenhum desses países a classe trabalhadora está tão organizada ou num nível de organização semelhante a outros momentos da história, ou sendo organizados e representados e disputados por forças capazes de aproveitar as contradições interimperialistas e as contradições dentro dos seus países para a tomada do poder, para a imposição de interesses de suas respectivas classes. É verdade também que, à medida que os Estados Unidos estão quebrando todas as suas alianças e acordos com as burguesias parceiras em outros países, quebrando acordos e compensando-os na força, no grito. À medida em que isso vai acontecendo, essas contradições vão se acirrando, abrirão oportunidades que podem ou não ser aproveitadas para transformar a guerra comercial ou a guerra de fato entre capitalistas numa guerra revolucionária
dos trabalhadores, como podem também ser aproveitadas por outros países, por outros atores estatais, como é o caso chinês. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Espero que tenham gostado. Aguardo as opiniões de vocês aí nos comentários. Reforço o pedido para que vocês se inscrevam lá no meu canal aqui no YouTube. E até segunda-feira que vem.